Queridos filhos e filhas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que bom que você está aí no Fé em Debate, estamos começando. É um prazer imenso. Esse programa que tem por objetivo uma catequese permanente. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Hoje, com grande alegria, nós temos aqui o senhor William Michon. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Reginaldo. Muito obrigado. Eu que agradeço, senhor William. Nós estamos falando a nível de Brasil e é impressionante como as pessoas tomam por referência. O assunto do dízimo é um assunto que as pessoas não gostam de ouvir, mas é necessário. Principalmente os católicos têm uma dificuldade muito grande e quando o padre começa a falar sobre isso, imediatamente recebe o nome de dinheirista. Porque esse padre é dinheirista, porque esse padre é isso, porque esse padre é aquilo. Por isso, eu gostaria de falar de algumas passagens bíblicas e sobre a questão do dízimo. E eu pergunto para o senhor, o dízimo, senhor William Michon, é bíblico? O dízimo, sobretudo, é bíblico. Nós não podemos falar dízimo a partir de qualquer interpretação pessoal, mas sim a partir da palavra de Deus. E para ser contemplado, nós temos na Bíblia, são 54 passagens bíblicas que falam sobre dízimo. 54? Valei-me! São 43 no Antigo Testamento e 11 passagens no Novo Testamento. Por favor, eu quero anotar isso, eu gosto demais. Eu sou um eterno aprendiz. 54 ao todo e quantos no Novo? No Antigo, perdão. 43 no Antigo Testamento. E 11 passagens no Novo Testamento. No Novo Testamento. Puxa vida, não sabia que era tão presente. Pois bem, e existe no Antigo Testamento, existe algum texto que o senhor gostaria de sugerir que é significativo sobre o dízimo? Sim, nós entendemos o dízimo como experiência de Deus. Tem a ver com o programa Experiência de Deus, tá bom. Ok. No Antigo Testamento, ele era tido um pouco a partir da lei mosaica como a lei do temor. Mas tem passagens muito interessantes, por exemplo, em Provérbios, que diz: honra o Senhor com teus bens e as primícias de todas as suas rendas, e se encherão fartamente teus celeiros de trigo e transbordarão de vinho os seus lagares. Uma passagem bem explícita. O senhor poderia citar de novo que o nosso ouvinte ele precisa de tempo para ir assimilando e depois a citação para que o povo possa acompanhar. Primeiro texto. Honra o Senhor com teus bens e as primícias de todas as suas rendas, e se encherão fartamente teus celeiros de trigo e transbordarão de vinho os seus lagares. Qual é o texto? De Provérbios. Provérbios. Lembra o capítulo, versículo? Depois a gente explica. Okay. Que as coisas fluem não necessariamente dizendo capítulo, versículo, mas depois a gente fala esse texto. Bom, isso mostra que, segundo o seu pensar, mais do que o temor é a gratidão, é isso? É a gratidão, é a lei do amor. Certo. A lei do amor. A lei do amor. E sendo a lei do amor, então há vamos dizer, um pouco mais do que agir por temor. Não que o temor seja negativo, mas não agir por medo, é isso? Justo. Os cuidados que a gente deve ter na aplicação do dízimo, na pastoral do dízimo, é como a lei do amor, como uma devolução daquilo que nós já recebemos, como ação de graças por tudo que a gente recebe. Então, como ação de graças, deve ter essa conotação do amor, amor a Deus, amor à comunidade, para que ela seja mantida adequadamente e pastoralmente por meios honestos. Aí nós vamos falar das 3 ou mais dimensões do dízimo, o senhor que vai nos dizer. Mas falando dessa lei do amor, então dízimo pode ser entendido como aquela esmola que é dada na igreja? Esmola que eu digo na hora do ofertório? Sim. Se nós verificarmos o sentido literal de esmola, a gente não dá esmola para a igreja. Para a igreja nós damos o melhor que nós temos, né? O dízimo integral, a nossa oferta, damos o melhor que nós temos. O que o senhor entende por dízimo integral?
Dízimo integral é aquele que nós estabelecemos de acordo com aquilo que a gente recebe e reserva uma parte para o dízimo. Esse é o dízimo integral que eu tenho. Seja 5%, 8%, 10%. Opa, apareceu coisa interessante aqui, gente. Apareceu porque é uma pergunta recorrente. Que é uma pergunta que, por exemplo, é preciso... Veio de Limeira a pergunta. Do Leonardo Brito. É preciso pagar 10% do salário para o padre? Bom, tudo bem que você falou para o padre, tá, filho? Mas eu vou entender sua pergunta. Você não está pagando para o padre. Não, né? Não é para o padre, não, né? Então vamos reformular. São necessariamente 10% do salário para a igreja? O senhor falou outros números, eu gostei muito. 5%. Se perguntássemos para um padre, certamente ele diria a medida do seu coração. Isso. Mas a influência de nossos irmãos protestantes, eles são muito atentos ao Antigo Testamento, ele diria 10%. Então a lei do amor ela não especifica. Até certo. Posso fazer uma citação bíblica de 2ª Carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz: quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Cada um dê conforme decidir em seu coração, sem dó nem constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Que maravilha! Deus pode enriquecer vocês com toda espécie de graça, para que, tendo sempre o necessário, ainda fique sobrando alguma coisa para poderem praticar alguma boa obra. E diz a Escritura: Ele deu e distribuiu ao pobre, e sua graça permanece para sempre. Gente, o seu William Michon está fazendo citações livres, de cor. E eu volto citando onde está na Bíblia. Por isso os textos brotam com uma naturalidade. Mas eu gosto porque eu sei que tem muitos agentes, catequistas, que gostariam de anotar. Por isso eu faço primeiro, lembrando que o texto que ele citou de Provérbios é Provérbios capítulo 3, versículo 9. E leio para que você anote na tua Bíblia. Tem argumentos, depois nós vamos trabalhar outros aspectos de como incentivar a comunidade. Mas vai lá. Honre a Javé com suas riquezas e com os primeiros frutos de todas as suas colheitas. Deste modo, seus celeiros estarão cheios de trigo e seus tonéis transbordarão de vinho novo. Repito o texto, Provérbios capítulo 3, versículo 9. O outro texto que é maravilhoso, que o senhor William Michon citou, é 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 a 12. E você percebendo que ele mesmo está mostrando uma teologia que vai além da lei mosaica, da lei do temor para a lei do amor. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Saibam de uma coisa: quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Cada um dê conforme decidir em seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Que lindo, né? Sem dúvida. E nesse aspecto, dar com generosidade, alegria, é importante essa consciência no dízimo? Sempre, quando a gente doa alguma coisa, um presente, a gente tem que estar com o coração alegre. Né? Sem constrangimento, eu acho que já diz tudo, né? Sem medo, sem fazer medições se aquilo vai faltar, se aquilo que vai acontecer. É dar e esperar que a graça de Deus aconteça. E aí que se encaixa aquela questão de que não necessariamente tem que ser, segundo o Antigo Testamento, 10%, mas dar conforme a possibilidade e consciência, é isso? Sem dúvida, dar segundo a medida do seu coração, segundo suas possibilidades. Certamente Deus não se alegrará com aquele que deixa de comprar o pão para os seus filhos para dar o dízimo. Mas também não se alegrará com aquele que vai dar uma esmola achando que aquilo agrada a Deus, sabendo que aquilo não corresponde em nada. É extremamente supérfluo
para si, não é verdade também? Sem dúvida. Mas também, digo, eu não julgo essas pessoas porque, de repente, por falta de uma conscientização mais adequada, ela acha que continua dando esmola para a igreja. Então, por isso que cabe a nós, evangelizadores, que temos essa possibilidade de estar no ar, de estar nas celebrações, poder falar o verdadeiro sentido do dízimo como experiência de Deus. Nós já falamos várias coisas. Existe uma diferença entre o dízimo, e essa pergunta veio da Josilane de Divinópolis, está nos acompanhando em Minas Gerais. Okay. A diferença entre o dízimo católico e evangélico? Temos que tomar o cuidado, né, quando a gente sem julgamento, né, mas apenas como constatação, né? Como eu falava no início, de repente os protestantes, né, o pastor, ele leva ao pé da letra no sentido literal da palavra dízimo como 10%, né? Então, muito atentos ao Antigo Testamento. E nós, enquanto católicos, a lei do amor. Certo. Pregado por Jesus Cristo, que é o integral, cada um segundo as suas possibilidades. E sem uma crítica, sem fazer um juízo, mas uma constatação. Existem algumas igrejas neopentecostais que enfatizam muito o medo, o temor e o princípio da vingança de Deus caso a pessoa não dê. Isso não é bíblico, não é verdade? Como se a desgraça abateria. Padre Reginaldo, essa passagem está em Malaquias. Sim. Em Malaquias, na época, os hebreus estavam relaxando com o dízimo. Sim. Houve uma ameaça que ele diga, poxa, vocês estão se afastando de mim, as pragas, etc. Né? Malaquias, capítulo 3, versículo 6, por lá. Voltem para mim, né? Que eu vou redimir as produções de vocês. Então, houve uma ameaça no Antigo Testamento, justamente por esse afastamento, né, do povo hebreu, da falta de fidelidade com o dízimo e na manutenção dos sacerdotes. Então, houve realmente essa, na época, uma ameaça, mas como eu diria, como uma alegoria. Né? Certo. Então, houve isso aí. Então, temos que tomar cuidado para não nos atermos a essa passagem do Antigo Testamento sem entender o contexto que ela foi pregada. E existe muito mais textos que fala da generosidade, do dar sem constrangimento e alegria, do que um só que fala de ameaça. Sem dúvida. E nesse contexto, já vem algumas perguntas. Por exemplo, qual o objetivo, o que a igreja faz com o dízimo, senhor William? Bem, a igreja deveria ou deve ser sustentada a partir do dízimo e da oferta. As campanhas excepcionalmente podem acontecer, como aconteceu no passado, quando São Paulo recomendava lá para o povo de Damasco que contribuísse, né? Porque o que estava sobrando para o povo hebreu atenderia a comunidade de Damasco, para que um dia a comunidade de Damasco atendesse o povo hebreu. Sim. O dízimo, ele tem as 3 dimensões, a dimensão missionária, religiosa e social. A igreja como um todo, ela acolhe a todos. Então, como a casa de Deus, ela deve acolher a todos. E para isso precisa de recursos. Na dimensão missionária, sim, ela precisa formar missionários, precisa formar seminaristas, ela precisa expandir, ir além das suas fronteiras geográficas para atender o povo de Deus. Na dimensão religiosa, ela precisa realmente ter uma infraestrutura, ter um local adequado para louvor e agradecer a Deus. Eu vejo aqui no seu santuário a beleza que o senhor está fazendo através da arte pictórica, louvar a Deus. Eu acho que é muito importante para sentir-se bem. E a dimensão social. Quando vinha, vi quanta gente, quantos carentes, quantos pedintes, quantas pessoas necessitadas de ter o seu sustento elementar, para ter a sua dignidade. Então a igreja também é responsável para atender essa comunidade, sobretudo porque ela fala em partilha. A partilha não é concentrar, mas é distribuir. E o que a nossa igreja deve fazer para contemplar? Então, resumidamente, porque eu sempre penso naquele que está nos ouvindo, são 3 dimensões. Uma... dimensão religiosa. Dimensão missionária. E dimensão social. Muito bem, então anotem ali 3 dimensões do dízimo. Religiosa, missionária e social. Isabel, Padre Manzotti, Deus abençoe.
Amém, amém, padre. Vocês também. Pois não, a senhora fala da onde, dona Isabel? Aqui de Curitiba, do Alto da 15. Seja bem-vinda. Qual a paróquia que a senhora frequenta, minha querida? Ah, claro, é a Nossa Senhora de Guadalupe. Ah, tá bom. Mas se fosse outro problema não teria, mas bem-vinda. Não teria, de jeito nenhum. Pois não, Isabel. Então, a minha pergunta é a seguinte, porque eu nunca, assim, eu faço a doação do dízimo, só que sempre tem uma duvidazinha. Eu faço o dízimo, eu faço na hora do ofertório, assim, uma boa oferta, né? Todo domingo eu vou na igreja, e outros dias que eu vou também, e faço ajuda para evangelizar, para parabólica e tudo. Eu queria saber se todas essas doações que eu faço, se ele pode ser contado com dízimo, porque eu não tenho uma quantidade certa que eu ganho, sabe? Nós tivemos a participação da Isabel, do Alto da 15, ela fez uma pergunta muito pertinente, como comentou o senhor William Michon. O dízimo e oferta são coisas separadas. E ela ajuda obras de evangelização. Ela pode entender como um dízimo? Não. Nós, enquanto cristão católico, nós devemos saber que o dízimo a gente aplica sistematicamente na paróquia onde nós participamos. As demais nós fazemos ofertas, praticamos a caridade. Nós, enquanto cristão, não estamos isentos da caridade. Nós sabemos as obras de misericórdia, que são 13, né? Então nós devemos participar também dessas obras. Então dízimo é dízimo, oferta é oferta e caridade é caridade. Certo. Aqui, pago o dízimo, não com o percentual recomendado. De novo a pergunta, mas ajudo em obras à igreja de Maringá, está correto? Sim. Está. De preferência, a pessoa que age na sua paróquia com fidelidade, certamente ela divide e distribui também para outras comunidades, como que evangelizam. Certo. Também tem o seu valor missionário. Tá certo. Mesmo pagando dízimo, quando levamos, de Juazeiro do Norte, levamos uma criança para batizar ou casamento, é cobrado uma taxa. Isso não deveria estar incluído no dízimo? Esse é o ideal, para isso que a pastoral do dízimo trabalha, realmente para suprimir essas taxas e para que a igreja realmente viva do dízimo e oferta. Até porque é uma recomendação da Assembleia dos Bispos do Brasil, reunida em 1974, que diz que haja um trabalho intenso da conscientização do dízimo para abolir as taxas até então aplicadas. E é interessante saber, por uma questão semântica, que a gente não paga o dízimo, porque o pagamento, quando a gente fala paga o dízimo, tem uma conotação de imposto, e a igreja não cobra imposto e não vive de imposto. Então nós contribuímos com o dízimo. Então o ideal seria que realmente o dízimo atendesse todas as necessidades da igreja e as taxas fossem abolidas. Então é até uma correção interessante, colaborar com o dízimo, não pagar o dízimo. Segundo, o ideal seria viver sem taxas, mas exatamente por não ter condições, se precisa fazer as taxas, apesar da igreja já ter orientado que ano isso? Em 1974, por ocasião da 14ª Assembleia dos Bispos do Brasil. Puxa vida. E também o que leva algumas comunidades, pela falta de presença mais significativa do dízimo, de ter que fazer festas do padroeiro, porque exatamente para suprir essa lacuna, não é, senhor Wilson? Sem dúvida. William? A igreja faz, eu digo, com um pouco de ironia, as festas comerciais. Elas têm uma conotação, naturalmente, de confraternização também entre a comunidade, mas a gente percebe que as festas têm esse cunho de aumentar, melhorar a arrecadação para suprir alguma necessidade. Lembrando que na nossa arquidiocese nós temos algumas comunidades que já fazem festa de confraternização. Eu já participei de algumas delas, né? Quando são servidos mais de 1000 almoços sem cobrança de nada, suprida pelo dízimo. Que exemplo bonito. Geraldo, Deus o abençoe, seja bem-vindo, Geraldo. Amém. Você fala de onde? Eu falo de Presidente Médici, Rondônia. Presidente Médici, Rondônia. Pois não, Geraldo? A minha pergunta é o seguinte. A minha esposa trabalha do lar.
Tá. Do meu rendimento é que eu faço a contribuição com o dízimo. Eu devolvo o dízimo tirando um percentual do meu rendimento. Sim. E aí eu divido na carteirinha do dízimo em nome dela, uma parte para mim e outra para ela. Está correto? Tá, muito obrigado pela sua participação, William. Sem dúvida, está correto, porque certamente é uma parceria esposo-esposa. Ela não tem uma remuneração, mas ela tem a consideração como esposo de que ela também merece ser uma dizimista, devolver o seu dízimo e estabelecer essa relação de fidelidade entre criatura e criador através da devolução do dízimo. Muito obrigado, Geraldo, pela sua participação. Eu gostaria... Existe algum outros textos que podem ajudar? Porque tem uma pergunta que nos traz no Novo Testamento também o dízimo, a partilha nas primeiras comunidades cristãs. Como foi essa experiência das primeiras comunidades cristãs? Foi uma experiência muito bonita que a gente pode atualizar aos dias de hoje. Nas primeiras comunidades, lá no capítulo dos Atos dos Apóstolos, pelo capítulo 42, sim, que diz... 2:42. 2:42. Até foi leitura recente na liturgia. Verdade, tem Pascal. No início da nossa igreja, os cristãos colocavam tudo em comum, vendiam suas propriedades e levavam ao pé dos apóstolos para que aqueles que tivessem necessidade pudessem usar. E a comunidade cada vez crescia mais porque os que viam como eles se amam. Entretanto, a gente sabe que quando envolve valores e poder, há uns desvios. E não perdurou por muito tempo essa prática de colocar tudo em comum. Mas eu me refiro a hoje, atualizando essa premissa dos primeiros cristãos, que a partir do momento que nós entregamos nosso dízimo e fazemos a nossa oferta, realmente nós estamos colocando em comum aquilo que nós temos. Estamos atualizando essa dinâmica dos primeiros cristãos. Uma pergunta que veio: por que o católico, bem o católico, tem dificuldade de compreender e pagar o dízimo? Eu entendo, padre, por falta de uma catequese mais aprofundada. A gente sabe, como o senhor citou, o receio que muitas vezes tem de falar sobre dízimo. Verdade, eu falava aqui em off, quando e também em público, você fala do dízimo, lá vem o padre dinheirista. Sim. Há uma associação indébita, dízimo e dinheiro. Não. O dízimo ele tem ressonância financeira, mas antes de tudo, ele tem uma relação de fidelidade entre criatura e criador através da sua igreja, para a manutenção da sua igreja. E como consequência, ele conscientizado, ele vai saber das necessidades da igreja e vai acabar contribuindo com sua oferta, com seu trabalho voluntário e também com seu dízimo. Portanto, é uma questão, uma catequese fragilizada e uma falta de consciência sobre isso? Falta de consciência, justamente a falta de consciência por falta de uma catequese mais adequada, principalmente nas nossas celebrações, nos nossos momentos oportunos, né, de encontros, a gente ter a oportunidade de poder falar sobre dízimo como experiência de Deus. Filhos e filhas, eu começo agora já uma reflexão e no final tem algumas perguntas bate-volta. Como podemos incentivar o dízimo na comunidade? Mas Zelândia, Padre Reginaldo, Deus abençoe. Amém, mas o senhor também. Você fala de onde, Zelândia? Eu falo de Araucária. Araucária, aqui perto de nós, região metropolitana. Meu abraço, Araucária. Pois não, minha querida? Ó, padre, eu e meu esposo, a gente trabalhou bastante tempo na pastoral do dízimo. Opa! O dízimo, para mim, é uma graça muito grande mesmo, que vale a pena ser dizimista. A partir do momento que eu li no livro Malaquias, do 7 ao 10, isso uma coisa muito importante, principalmente quando Deus diz, faça a experiência comigo. Valeu a pena, padre, que eu e meu esposo, a gente tem problema, ele teve infarto esses dias, meu filho está com tumor maligno. Oh, meu Deus. Mas eu tenho certeza que vale a pena. O que a gente tem, Deus tem nos dado o dobro. O que a gente tem, a gente não é merecedor do que a gente tem. Então, para mim, o dízimo, padre, é uma bênção do céu. Tá, eu já deixo o seu
William fazer o comentário, mas antes, Zelândia, eu quero acolher o nome do seu marido, seu filho que estão gravemente enfermos, por favor. Meu marido agora está bem agora, né? Ele já está em casa. Como é o nome? O nome do meu esposo é João Joaquim dos Santos, ele é associado da Rádio Evangelizar. Obrigado. E meu filho é Anderley dos Santos. Anderley. Estarei levando no altar do Senhor. Seu William, um comentário sobre a Zelândia, bonita a partilha dela, né? Sem dúvida. Esse comentário da Bíblia é muito pregado e eu vou repetir integralmente para que haja uma boa gravação. Diz o capítulo 3, versículo 9 até o 12. Se bem que ele começa, né? Diz Javé: tragam o dízimo completo para o cofre do templo, para que haja alimento em meu templo. Façam essa experiência comigo, diz Javé dos exércitos. Vocês vão de ver, então, se não abro as comportas do céu e se não derramo sobre vocês as minhas bênçãos de fartura, muito além do necessário. Puxa vida, coisa linda. Obrigado, Zelândia. Mais uma vez, gente. Pastoral do Dízimo, catequese, Malaquias 3, 9 e 12. Eu fico citando porque o povo me pede bastante. Como pode incentivar? O senhor tem algumas dicas? O dízimo na comunidade. Sim. A grande responsabilidade, enquanto nós batizados e comprometidos com a missão da igreja, nós devemos anunciar onde nós temos possibilidade. Sobretudo através do nosso testemunho. Sim. Nos espaços da igreja, nos espaços celebrativos da igreja, nas reuniões, na família, no trabalho, ali onde nós estamos, devemos ser testemunho de Jesus Cristo que nos deu a missão e de evangelizar a todas as pessoas. Iniciativas na comunidade, deve-se levar esse assunto para dentro das celebrações? Sem dúvida, acho que é um momento muito oportuno nas celebrações que muitos cristãos católicos, né, como constatação, eles vêm para a igreja como vão para um posto de gasolina para abastecer e voltam para casa sem se comprometer. Então é importante que nos espaços celebrativos haja um discurso fazendo associação fé e vida. Nós vamos à igreja porque nós temos fé num Deus misericordioso, num Cristo que é o cabeça da igreja, mas também ela tem vida. Ela está no meio da comunidade e precisa ser alimentada através do nosso comprometimento material. Iniciativas que o senhor, na sua experiência, que deram certo, alguma experiência que o senhor lembra, que vem na sua memória, de comunidades ou de algum feito, alguma ação, um testemunho, como achar? Não por estar perto do senhor Padre Reginaldo, que eu respeito muito, há muito tempo que lhe conheço, como incentivador da pastoral do dízimo. Mas quando o pastor vai à frente da comunidade, não incentiva a pastoral do dízimo, realmente o dízimo acontece e as conversões sucessivamente vão acontecendo. Então vejo na minha comunidade, a partir do momento que a pessoa sabe o que é realmente o dízimo, ela realmente começa a participar mais efetivamente, com consciência, e pode chegar até os 10% da sua renda. Eu já tive muitos testemunhos onde eu passei, na paróquia, no Santuário Bom Jesus em Campo Largo, a paróquia Senhor Bom Jesus de Portão e paróquia São Mateus em São Mateus do Sul. Então, um trabalho de conscientização. Conscientização. Na catequese existe agora o chamado diziminho. Sim. O que é essa experiência? É uma pedagogia muito importante para a criança despertar para o sentido de partilha. É mais fácil educar uma criança do que corrigir um adulto. Então, acho muito importante, inclusive é uma lacuna para a nossa arquidiocese ainda. Estamos contatando pessoas para dentro de uma pedagogia específica para a faixa etária, para desenvolver esse trabalho através de ilustrações, através de palestras e também um trabalho junto às catequistas para que tenham essa consciência de dízimo. Sr. William, de novo o Juarez. Apesar da resposta, gostaria de perguntar de novo. Por que o católico é tão resistente em pagar o dízimo? Ele está insistindo. Em princípio, eu digo, meu caro Juarez, é em função de desconhecimento do verdadeiro sentido do dízimo. Como falou aquela pessoa da Araucária, o dízimo é uma experiência de Deus. E quem fez essa experiência tem vários testemunhos, e eu tenho medo de fazer propaganda enganosa. Não, diga lá.
quem faz essa experiência, ele recebe alguma coisa, recebe bênçãos e graças. Eu, particularmente, a cada dia recebo uma bênção e graça. Inclusive a bênção de estar hoje aqui, diante do microfone, falando sobre aquilo que eu acredito, que eu confio e sou convicto. Então, quem faz a experiência do despojamento dos bens materiais e acreditando nas graças e bênção divina, é uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Porque em tudo na sua vida, inclusive nos desafios, ele vai encontrando uma resposta positiva, assim como eu. De repente, em caso de suicídio, em caso de divórcio, em caso de separação, em caso de morte, tem uma resposta positiva, porque eu confio num Deus Criador. Eu confio meus bens e minha vida, que é um processo de conversão permanente, não somente através do dízimo, não é uma barganha com Deus, sim, mas é um comprometimento com a sua igreja, e eu recebo as bênçãos de graça e me coloco à sua disposição. Que bonito, que bonito. É muito mais do que uma doação, é uma entrega, é um ato de fé e de amor. Gente, anota isso. Bom, quem não pode devolver o dízimo, como fica aos olhos de Deus? E a Rosângela de Curitiba. Muito bem. Certamente, às vezes não tem renda, mas para participar na igreja, nós também temos o dízimo do nosso tempo, que não tem remuneração, que não tem, mas de repente pode trabalhar numa pastoral, num movimento, numa associação dentro da igreja, oferecer o dízimo do seu tempo, que também é muito bem aceito por Deus, como compromisso de partilha e como compromisso de batizado com a sua igreja. Eu vou ter que ir direto nas perguntas, porque, meu Deus, quanta pergunta que eu não quero deixar de responder. E você me pediu, por favor, lá de Juazeiro da Núbia, repetir as passagens bíblicas. Pega caneta, papel, eu farei agora. Quando numa família mais de uma pessoa recebe o salário, todos devem contribuir relativamente ao que recebem? A pergunta é de José Carlos. Sim, como nós comentamos na questão de relação de fidelidade entre criatura e criador, a partir do momento que nós temos uma remuneração, devemos individualizar essa contribuição do dízimo. Pago o dízimo anual. Estou certo? Certa? Não. Antigamente, nas comunidades agrícolas que tinha produção, até se entendia que poderia ser anual, de acordo com a produção. Mas hoje a gente sabe que mensalmente nós recebemos ou aposentadoria ou salário ou algum rendimento. E sabemos que a nossa igreja tem despesas mensais, com salários, com encargos. Então, o ideal é que se contribua mensalmente com o dízimo. Padre, fiquei desempregada e quem paga o dízimo é meu pai. É válido? Ana Carolina. É desempregada. Sim, entendemos que essa relação de fidelidade de repente até ajuda esse despojamento e essa confiança num Deus provedor, que de repente pode acontecer uma bênção, uma graça de conseguir um emprego e voltar a ser uma dizimista autêntica. Se for pagar os 10%, pergunta a Emília, seria do salário bruto ou do líquido recebido? Sim, assim aí se estabelece uma medida do coração. O que manda seu coração através do salário bruto, salário líquido, é uma questão muito pessoal, de acordo com aquilo que rege o seu orçamento. A Marinês, podemos dar o dízimo em várias igrejas, dividindo um pouco para cada comunidade? O ideal é que a gente contribua com o dízimo na igreja onde a gente participa efetivamente, sistematicamente. Mas também não impede, porque a finalidade do dízimo, como é para evangelizar, de repente a gente tem, por questões de afinidade com alguma outra igreja, também participe no dízimo na outra igreja. Senhor William, a pergunta que não quer calar, apareceu. Os padres deveriam falar mais do dízimo na igreja? Sem dúvida, padre, com todo respeito ao senhor, gostaria que todos tivessem essa mesma conduta, esse mesmo dinamismo seu de falar sobre isso e oportunizar para que o povo entenda. Realmente é aquilo que eu falei, nossos padres têm um certo receio em vista de nossos irmãos a pregarem muito, de fazer uma relação dízimo e dinheiro, né? E não fazer uma relação de fidelidade com Deus, então essa conotação financeira. Então eles têm algum receio. Alguns padres que eu já tive contato, eles não falam sobre dízimo, simplesmente falaram sumariamente que não falam sobre dízimo. Eu gostaria o senhor vai fechar com o texto bíblico, para você que está me pedindo, eu diria Malaquias, anota ali minha filha, Malaquias 3, 9, 12.
Outro texto que nós usamos que vale a pena ao doar com alegria, 2 Coríntios 9, 6, 12. 2 Coríntios 9, 6, 12. Depois a partilha, Atos 2, 42. E as suas considerações finais? Agradecer o Padre Reginaldo e toda a equipe da Evangelizar por essa oportunidade de, em nome da Arquidiocese, poder comunicar, poder evangelizar e poder catequizar um pouco mais e falar sobre a experiência do dízimo. E gostaria de fechar esse momento tão oportuno com uma citação do livro do Eclesiástico, capítulo 35, versículo de 4 a 10. Pois não. Não se apresente de mãos vazias diante do Senhor, pois tudo isso é pedido pelos mandamentos. A oferta do justo alegra o altar e o perfume dela sobe até o Altíssimo. O sacrifício do justo é aceito e seu memorial não ficará esquecido. Glorifique o Senhor com generosidade e não seja mesquinho nos primeiros frutos que você oferece. Quando oferecer alguma coisa, esteja de rosto alegre e consagre o dízimo com boa vontade. Ofereça ao Altíssimo conforme o dom que Ele fez a você. Dê com generosidade segundo as suas possibilidades, porque o Senhor retribui a oferta e Ele, em troca, lhe dará 7 vezes mais. Amém, que coisa maravilhosa. E olha, eu me comprometo que todo dia, domingo do dízimo que a gente faz para incentivar, vou ler essas passagens bíblicas e certamente lembrarei do Senhor. Seu Willi, muito obrigado, agradeço imensamente a contribuição que o Senhor deu, porque o Senhor fala com autoridade, a gente percebe que flui com muito carinho, porque é uma vida naquilo que o Senhor acredita. Muito obrigado, prazer imenso tê-lo conosco, que Deus abençoe o Senhor, minha saudação a toda a sua família, uma alegria imensa, seja sempre bem-vindo e, gente, evangelizar é preciso!